scored big this time. A produção de filmes é um processo difícil. Custa milhões de dólares e coloca algumas carreiras em risco. I like to live dangerously. Um sucesso pode render bilhões na bilheteria, e um fracasso pode dizimar um estúdio inteiro. Tanto nossos filmes favoritos quanto os mais famosos desastres cinematográficos são feitos ou interrompidos pelas decisões de última hora dos pesos pesados de Hollywood ou dos cineastas novatos. Alright, get out of here, all of you, move it! Então junte-se ao Se Liga enquanto passamos por essas 10 mudanças de última hora que salvaram algum de nossos filmes favoritos, e mais 5 mudanças que arruinaram algumas de nossas franquias mais queridas. Now listen to me very carefully. Os filmes geralmente são feitos na sala de edição. Os editores juntam vários pedaços de cena desenvolvendo a tensão do filme, concentrando-se no ponto de vista do filme e juntando tudo como um quebra-cabeça gigante com o roteiro e a orientação do diretor. Enquanto George Lucas recebe todo o crédito pela criação de Guerra nas Estrelas, o sucesso desse primeiro filme e a própria existência de sua sequência se devem ao trabalho de sua equipe de edição. Os editores, Richard Chew, Paul Hirsch e sua esposa Marcia Lucas, foram tão entrosados que ganharam um Oscar por seu trabalho. E a maior contribuição deles foi que eles salvaram o final. A trincheira da Estrela da Morte foi originalmente muito mais longa e carecia de toda a atenção. A princípio, Luke deveria fazer 2 voos pela trincheira. Isso foi reduzido para apenas uma volta. Além disso, o fato da Estrela da Morte estar se preparando para disparar contra a base rebelde foi acrescentado por insistência dos editores. Marcia explicou que o público precisava vibrar quando o Han aparecesse no final. E ainda bem que ela estava certa. Exterminador do Futuro 2, o julgamento final, poderia não ser uma das sequências mais conceituadas de todos os tempos se tivesse sido lançado com seu final original. Shaw. O diretor visionário James Cameron planejou que a cena final de seu filme avançasse várias décadas no futuro, nessa linha do tempo alternativa. Após a destruição do bom T-800 e do mal T-1000, John Connor havia se tornado um político importante e Sarah estava morando na capital com sua família, como uma avó bem ajustada. Isso seria uma grande mudança para a fugitiva militante da justiça que vemos na maior parte do filme. Enquanto esse final é certamente um divertido "e se", falta o punch teatral final. Vamos ser sinceros, Hugh Jackman foi a maior estrela dos filmes dos X-Men, e Wolverine foi o anti-herói mais popular do grupo. Ele foi um sucesso tão grande que gerou diversos spin-offs, embora a trilogia original dos X-Men se concentrasse principalmente em Wolverine de qualquer forma. Jackman é perfeito para o papel, e só melhorou com a idade. Certamente desempenhar o papel em 2 décadas de filme definitivamente ajudou, mas de alguma forma ele conseguiu permanecer tão sem idade quanto o imortal Logan. Portanto, chega a ser chocante considerar que ele não foi originalmente escolhido para o papel. No primeiro filme dos X-Men, esse papel foi para o ator escocês Dougray Scott. Infelizmente para Scott, as filmagens de Missão Impossível 2 estavam atrasadas. Sua obrigação era completar a fotografia na sequência de Missão Impossível de John Woo, onde interpretava o vilão. E esse compromisso exigiu que Scott abandonasse o primeiro filme mutante da Marvel. A equipe de produção dos X-Men foi forçada a lutar para substituí-lo. Isso permitiu a Jackman intervir e se tornar uma estrela de bilheteria. Quando você percebe como foi realmente a substituição de última hora, a vez de Jackman como Wolverine é ainda mais impressionante. O Mágico de Oz é um dos filmes mais amados de todos os tempos. Mas há um elemento que realmente revolucionou a indústria cinematográfica hoje em dia, que parece que foi o efeito mais fácil em Mágico de Oz: a transição do preto e branco para o colorido. Enquanto os cineastas sempre planejaram incorporar esse elemento no filme, ninguém envolvido na produção parecia pensar muito em torná-lo realidade. Na época, os filmes autenticamente coloridos eram relativamente novos em Hollywood. Felizmente, a equipe de produção, sob a liderança do produtor Marvin LeRoy, decidiu filmar cenas adicionais, e foi pela cena de Dorothy saindo de sua casa e entrando no país dos Munchkin que o diretor decidiu pintar o interior da casa de Dorothy em vários tons de preto e branco. A própria Judy Garland permaneceu inalterada, usando seu vestido azul e cachos vermelhos, mas a escuridão no set fez com que ela não aparecesse em cores até entrar no conjunto Technicolor do Munchkin Land. Essa introdução de tirar o fôlego para Oz tornou o filme muito mais impactante. Tom Hanks tem o melhor tipo de reputação em Hollywood. Com todo seu carisma, ele é tratado como uma realeza dentre as estrelas de cinema. Mas parece um cara comum. Mesmo ao interpretar um tipo desagradável, ainda há algo nele que nós, o público, simpatizamos. Portanto, pode ser uma surpresa saber que um de seus personagens mais populares, Woody de Toy Story, era originalmente considerado como desagradável. No meio da produção do primeiro filme, a equipe da Pixar percebeu que Woody era um pouco idiota, como o próprio Hanks colocou.
Por isso, a Pixar interrompeu rapidamente o trabalho de voz e de animação de Toy Story para refazer o roteiro e suavizar as tendências de vilão de Woody. O produto final é um filme que ainda gera sequências quase 2 décadas depois. No final dos anos 90 e início dos anos 2000, Mike Myers estava em alta. Recém-saído do sucesso Saturday Night Live, Myers encontrou o estrelato de comédia cult com Austin Powers, que explodiu em uma amada série de filmes. Mas sua outra franquia que ganhou milhões nas bilheterias foi o mashup animado do conto de fadas conhecido como Shrek. O papel de Shrek foi originalmente destinado a outro ícone do Saturday Night Live, Chris Farley. Quando Farley faleceu tragicamente, Myers recebeu a voz do gentil gigante verde. Na época, Myers estava contente em expressar o papel em uma versão ampliada de seu sotaque canadense natural. Yeah, you know what? You thought wrong. Mas depois de ouvir uma amostra do sotaque britânico de John Lithgow, Myers decidiu complementá-lo. Indeed. Quer o público percebesse ou não, eles suporiam inconscientemente que Shrek tinha um status inferior ao de Lord Farquaad. Reescritas e regravações supostamente custam cerca de 4 milhões de dólares, mas os lucros do filme mais do que recuperam esse dinheiro. Algumas mudanças de última hora são feitas tão perto do fim do filme que acontecem mesmo dias ou horas antes da estreia. Esse aqui, no caso, aconteceu depois da estreia. Enquanto Cats é um filme mais recente que se tornou notório pelos seus ajustes feitos após o lançamento, o genial e atrasado Stanley Kubrick era conhecido por ser um perfeccionista que constantemente ajustava todos os aspectos de seus filmes. Desde os roteiros, os cenários, figurinos, as cenas, durante a gravação. Ele até levou alguns de seus atores a seus pontos de ruptura. Seu clássico de terror, O Iluminado, se tornou um item básico de Halloween, mas até seu lançamento, Kubrick não tinha certeza de como ele seria recebido pelo público. Inicialmente, o filme teria um epílogo depois que Jack congela no labirinto, mas os telespectadores acharam que estava atrapalhando as cenas finais do filme. Então Kubrick enviou um pedido a projecionistas dos cinemas, dizendo que era necessário remover o epílogo do filme. Sim, eles literalmente tiveram que cortar a cena final do filme com uma tesoura e depois colar o filme novamente. Agora vamos voltar no tempo para 1985. Os co-roteiristas Robert Zemeckis e Bob Gale inventaram uma comédia familiar de viagem no tempo, com um DeLorean e uma dinâmica estranha entre mãe e filho. Great Scott! Com Zemeckis na cadeira do diretor e Steven Spielberg como produtor constante, o que poderia dar errado? Bem, durante a fotografia principal, Zemeckis e Gale começaram a sentir que tinham escolhido o ator errado. Originalmente, o papel de Marty McFly foi interpretado por Eric Stoltz. Sim, mesmo que seja quase impossível imaginar alguém além de Michael J. Fox no papel, Stoltz foi escalado. Depois de passar um mês tentando fazer a performance de Stoltz funcionar, sua opinião sobre o personagem era muito séria. Os cineastas tiveram uma conversa difícil com Stoltz antes de fechar um acordo com os produtores do seriado da Fox, Caras e Caretas. Eles permitiram que ele trabalhasse dia e noite, tanto no programa quanto no filme. Era um cronograma muito exaustivo, mas que salvou De Volta para o Futuro e o filme incrível que é hoje. Falando em atores que quase não estrelaram papéis icônicos, Harrison Ford originalmente não seria Indiana Jones. George Lucas e Steven Spielberg tinham uma estrela completamente diferente em mente, e esta usava um bigode. Enquanto Spielberg sempre quis que Ford pegasse chicote e vestisse o chapéu, Lucas não queria trabalhar com ninguém com quem já havia colaborado antes. No entanto, a situação mudou, e o compromisso de Selick com a série de TV Magnum da CBS não permitia que ele assumisse o papel. Então a dupla decidiu seguir com seu plano B, Harrison Ford, e o resto é história. Ford também conseguiu o papel de Han Solo graças às suas conexões anteriores com George Lucas, tendo desempenhado um pequeno papel em Loucuras de Verão. Durante as audições para Star Wars, Ford serviu como leitor, lendo dados dos atores que tentavam participar do filme. Sua entrega descontraída impressionou tanto o diretor de elenco que Ford acabou sendo a pessoa que pegou o papel do contrabandista. Ford parece dever toda a sua carreira para George Lucas, embora 2 de seus 3 papéis populares, Han e Indy, tenham sido dados a ele depois de muita reflexão. I've done more than I bargained for on this trip already. Quando a Disney comprou Star Wars, eles pretendiam que a trilogia de sequências, episódios 7, 8 e 9, fossem seus principais filmes. Mas muitos dos momentos mais icônicos da história recente de Guerra nas Estrelas vêm das batalhas épicas e dos personagens de Rogue One. É difícil imaginar que o filme foi feito quase como uma reflexão tardia para capitalizar a bonança da Disney e Guerra nas Estrelas. Até o grande final de Rogue One foi basicamente uma reflexão tardia.
A sequência final, onde Darth Vader rasga através de corredores, sabres de luz através de soldados da Aliança e rastreia a nave de Leia, foi toda manipulada em refilmagens. Aparentemente, a equipe de criação achou que o final, como pretendido originalmente, carecia de um punch que apenas um ataque de Darth Vader poderia trazer. Você ouviu as histórias de sucesso. Agora é a hora das tragédias cinematográficas. Talvez pareça exagerado agora, mas Superman, o filme, estrelado por Christopher Reeve como Homem de Sunga, foi um épico de super-herói de ficção científica de tirar o fôlego. What more could anyone ask? O filme foi um grande empreendimento, porque os produtores decidiram filmar Superman 1 e 2 consecutivamente. Os produtores eram notoriamente difíceis, e frequentemente batiam cabeça com o diretor Richard Donner, porque Donner exigia um trabalho de qualidade, e qualidade lhes custa mais tempo e dinheiro. Quando Superman 1 foi lançado, os produtores largaram Donner, apesar de seu enorme sucesso, e contrataram o diretor britânico Richard Lester, do filme Os Três Mosqueteiros e do filme dos Beatles, para terminar Superman 2. Apesar da maior parte da sequência já estar pronta, Lester decidiu refilmar mais de 50% do filme. Superman 2 ainda é um filme amplamente amado e recebeu ótimas críticas quando foi lançado originalmente, mas você não pode negar que o 2 é muito mais bizarro que o primeiro, com sequências de ação de palhaçada, novos poderes estranhos para Superman e General Zod, e geralmente com um humor um pouco esquisito. Demorou 26 anos, até 2006, para Richard Donner lançar seu trecho do filme. E mesmo assim, o corte carece de imagens completas para muitas sequências. Nunca saberemos realmente como a versão de Donner teria ficado. Parte do apelo da franquia Alien é que cada filme parece ser feito independentemente dos outros. A franquia não parece ter tido uma grande quantia em dinheiro em nome dos produtores, ou seja, antes dos anos recentes, eles não tinham um universo compartilhado em massa, e os filmes anteriores não tentavam realmente criar sequências. E isso fazia parte do problema de Alien 3. Os dois primeiros filmes foram tão assustadores, tão intensos e tão populares que Sigourney Weaver foi indicada ao Oscar por seu trabalho em Aliens de 1986. E o terceiro filme pareceu um osso tão duro para a equipe criativa poder roer. What are we going to do? O diretor David Fincher, que desde então se provou um visionário de Hollywood, estava frequentemente em desacordo com o estúdio. Eles continuaram reeditando o filme e forçando mudanças contra sua vontade, até que Fincher foi finalmente removido da produção. Quando o produto final foi lançado, foi um desapontamento para a maioria dos fãs e membros de Hollywood. Em 1988, Duro de Matar mudou a maneira como pensávamos os filmes de ação, e filmes de Natal também. Suas duas primeiras sequências imitaram a fórmula, mas ainda encontraram maneiras de nos manter emocionados. Então veio Duro de Matar 4.0. Após 12 anos longe da telona, John McClane começava a mostrar sua idade. Got invited to the Christmas party by mistake. Claro, o filme ainda tem os seus momentos, e tem uma avaliação no Rotten Tomatoes muito maior do que seu antecessor, mas Duro de Matar 4.0 foi o primeiro filme da franquia a ter uma classificação de PG-13. Embora o filme tenha sido filmado com uma classificação R em mente, ele foi reeditado por insistência do estúdio, a fim de atrair um público muito mais amplo. Essa versão reduz a violência, e até reduz o slogan de McClane para simplesmente Yippee-ki-yay. A edição original foi restaurada para o lançamento do DVD, e trouxe de volta a violência e trouxe o famoso final de volta a Yippee-ki-yay. Mas menos fãs assistiram a essa versão do que o lançamento original no cinema, e ainda há uma reação desfavorável para esse filme. Eu Sou a Lenda não é um filme muito amado entre os cinéfilos, e é provavelmente por esse motivo. O filme perde o ponto inteiro do livro. No filme, o personagem de Will Smith vive uma pós-apocalíptica Nova York invadida por vampiros zumbis. Naturalmente, o filme está cheio de sequências nas quais Smith explode essas criaturas sem piedade. E como parecem ser monstros violentos e sanguinários, nós apoiamos totalmente o cara. Originalmente, no confronto final de Will Smith com essas criaturas, ele descobre que elas têm tanto medo dele quanto ele tem delas. Os humanos e os vampiros zumbis percebem que não são assim tão diferentes, afinal, todo mundo aprende uma lição. Eu Sou a Lenda refere-se ao personagem de Will Smith. Ele é um monstro lendário que essas criaturas temem. É uma ideia filosófica que aprofunda o filme, e aparentemente foi profunda demais para o público testado. Eles ficaram tão empolgados com a compreensão mútua desse final que os cineastas o mudaram. Ao invés disso, Will dispara contra esses monstros agora irracionais e cavalga para o pôr do sol com outros sobreviventes. Essa mudança valeu a pena no curto prazo, mas acabou transformando Eu Sou a Lenda em um grande abacaxi.
E finalmente vamos nos aprofundar em Star Wars, a Ascensão Skywalker, onde o episódio 9 deu errado. Bem, a versão original do roteiro de Colin Trevorrow era bem diferente. Ele se concentrou mais na batalha pessoal entre Kylo Ren e Rey, enquanto a princesa Leia era mais central no filme, já que esse rascunho foi concluído antes da morte prematura de Carrie Fisher e Luke Skywalker tinha mais o que fazer também. Cada personagem, incluindo Rose, recebeu algum objetivo útil na preparação para a batalha final. No final, parece que o rascunho fez um trabalho melhor de amarrar as pontas soltas, não só da trilogia de sequências, mas também das outras trilogias. No entanto, quando Fisher faleceu e o último Jedi dividiu os fãs, o pessoal da Lucasfilm lutou para se unir por trás de uma única ideia. Então, J.J. Abrams assumiu e jogou tudo, inclusive a pia da cozinha no filme. Claro, foi ótimo ter Palpatine de volta, mas sua presença anulou a vitória de Luke Skywalker no final do Retorno de Jedi. E o boato girou em torno das lutas internas da Lucasfilm. Muitas refilmagens foram realizadas porque a equipe criativa parecia não concordar em como finalizar a franquia. No fim, parece que havia muitos cozinheiros na cozinha de teste de Guerra nas Estrelas. That isn't very reassuring. Você gosta de amar essas histórias de sucesso e gosta de odiar as falhas também? Existe alguma história polêmica que podemos ter perdido? Diga-nos na seção de comentários. Enquanto isso, se inscreva no canal para ver mais vídeos que se aprofundam nos bons, nos maus e nos feios negócios do show business.